Oi. Bom, irmã Marina, né? Essa semana eu fui surpreendido por uma notícia que realmente é triste e eu imagino, na verdade, não consigo imaginar muito como está sendo para a irmã receber essa notícia, passar por isso. Sei um pouquinho, mas é infinitamente menor. E eu gostaria de, antes de mais nada, compartilhar o meu amor pela irmã, dizer que realmente fiquei não só triste, mas abatido por essa notícia, né? E não fosse a nossa esperança no Deus que nos cuida, né? Tanto nessa vida quanto na outra, estaríamos em dificuldade. Eu estou gravando esse vídeo só para dizer para a irmã o quanto você é especial, não somente em Deus, mas para mim também, como família de Deus. Eu agradeço por tudo que a senhora tem feito para mim e por todo o amor demonstrado. Não somente os cortes de cabelo, mas as palavras, o amor cristão, a familiaridade em Cristo. E, na verdade, eu não sei muito bem o que dizer. Eu gostaria apenas de deixar alguns versículos para a irmã. Versículos esses que têm me confortado muito, né? A minha experiência há pouco tempo, quando eu fui fazer a cirurgia, eu percebi que nenhuma esperança nos médicos conseguia amparar a minha emoção ou enfim a minha esperança, né? Eu lembro de Hebreus que diz que a promessa de Deus de que Ele nos suprirá é a âncora da alma, né? E foi a promessa dele que me sustentou, né? Não a promessa de ser fácil, mas de que Ele estaria comigo em todo o tempo. Eu gostaria de compartilhar apenas 3 versículos que me são muito úteis e que falam comigo. O primeiro, na verdade, os 3 são bem conhecidos, mas por serem conhecidos não perdem o poder que tem. O primeiro está em Salmo 23, verso 4. Diz assim: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Esse é uma provisão para o agora momentâneo, né? Para a segurança presente. Davi que era... E na verdade, eu preciso explicar, não estou falando isso porque eu quero dar alguma lição ou alguma coisa, algum aprendizado na Bíblia, mas porque é o que me consola. Davi era pastor de ovelhas e ele sabia que, estando o cajado e a vara de Deus ou do pastor ali, mesmo que ele não estivesse, as ovelhas se sentiam confortadas porque sabiam que ele estava por perto, né? Há relatos também de que os pastores deixavam parte da veste perto de onde as ovelhas estavam, que elas podiam cheirar e saber que ele estava lá, né? Promessa de Deus não é que a gente não vá passar pelo vale da sombra e morte, ou trevas e morte, mas que Ele estará lá conosco. E eu creio nisso, né? Deus fez isso comigo e fez isso com a irmã também tantas vezes, e eu creio que Ele continuará fazendo, né? Ele não nos abandona. Nós podemos reclamar algumas coisas da vida, talvez algumas com razão, mas uma das coisas que não podemos reclamar é da provisão de Deus para nós, né? Tudo aquilo que Ele sabe que nos é necessário, Ele nos dá, né? Então, se Ele nos faz passar pelo vale árido da sombra da morte, é porque Ele sabe que ali é o melhor local para a gente passar naquele momento, né?
Eu não falo isso como apenas um intelectual que está lendo isso aqui, mas alguém que viveu um pouquinho. E o segundo texto é sobre essa provisão de Deus, que está em Filipenses 4,19. Diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas de Cristo Jesus. Paulo está falando aqui, na verdade, de comida, de bebida, mas eu creio que quando ele cita isso, ele está sendo mais amplo, ou Deus através dele está querendo demonstrar mais do que parece. As nossas necessidades, a minha foi, e talvez a da irmã esteja sendo, ter um amparo emocional, ter, ou eu não sei dizer, mas no meu caso foi uma necessidade de não me preocupar, né? E isso não aconteceu como eu gostaria. Eu gostaria de ter ficado totalmente tranquilo, sem preocupação, mas olhando para agora olhando para trás, eu entendo que eu tive muito menos preocupação do que deveria ter ou do que poderia ter, porque Deus estava comigo. Essa era uma necessidade minha e Deus supriu, né? A promessa de Deus ali em Salmos nos mostra agora, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, Ele vai me suprir, Ele vai me dar a graça de estar comigo. Essa promessa mostra, essa de Filipenses, toda a graça dele durante minha vida. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele fará isso através do seu Filho amado, ao qual nós devemos nos apegar, como um náufrago, né? E se apega a um toco de madeira. E o último texto está em Apocalipse 21, os versos 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa promessa é futura. Por mais que Deus ainda enxugue algumas lágrimas nossas, mas lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá morte, não haverá tristeza. Essa promessa nos conforta. Essa promessa deve ser a nossa esperança, a minha esperança, a sua esperança. De que, não esperança no sentido de achar todo o sofrimento aqui agradável e passar por todo o sofrimento de forma fácil e tranquila, porque isso não acontece. Nós não somos super-heróis, por mais que eu quisesse ser, mas eu não sou e nenhum de nós é. Mas essa promessa nos diz respeito à glória que virá, a graça abundante de Jesus que irá nos banhar, né? Quando nós passarmos o rio, quando nós atravessarmos esta vida para a próxima, né? E é assim que todo cristão deve viver, mas a gente sabe que a nossa esperança ou o nosso olhar em Cristo muitas vezes se desvia dele. Eu só gostaria de dizer isso para a irmã, né? Em momentos críticos, nós precisamos estar olhando para Ele. Eu sei que, sem dúvida, a senhora está olhando, mas saiba disso, a graça de Deus, ela cobre toda desgraça humana, toda notícia ruim, né? E não estou dizendo aqui que nenhuma preocupação haverá, né, que nenhuma dificuldade haverá, mas estou dizendo que Deus não foi pego de surpresa. Eu não sei, como no meu caso, a minha doença, eu não sei se foi Ele que colocou, que deixou que eu nascesse assim, ou se Ele simplesmente olhou e falou, não, tudo bem, pode nascer assim, mas eu sei que Ele não foi pego de surpresa. E eu estou aprendendo, de uma certa forma, que Deus é um ótimo oportunista, não no sentido ruim, e a senhora está sendo a primeira que estou compartilhando isso. Deus é um oportunista, não no sentido ruim, mas num ótimo sentido, que Ele
pega cada oportunidade da nossa vida para nos aproximar dele, para nos ensinar o mais dele, o mais que ele tem para nós. E, bom, eu acho que é isso, mas se eu fosse falar mais, ficaria me enrolando, como já estou. Mas eu gostaria de fazer uma oração e compartilhar do amor cristão, e não só disso, mas da presença de Cristo, junto com a senhora. Senhor Deus, quero te agradecer porque o Senhor é um Deus bom e o Senhor vê as nossas necessidades, Pai. Deus, eu venho aqui diante de Ti, colocar a vida da irmã Marina, Senhor, na Tua presença. Ela tem sido uma serva Sua, Deus. Isso não faz, Deus, sermos servos do Senhor com que mereçamos as bênçãos do Senhor, porque nós nunca seremos merecedores. Mas eu clamo, Pai, para que a Tua vontade seja exposta a nós, que possamos compreendê-la e viver a partir dela. Deus, eu sei que o Senhor tem um relacionamento aberto conosco, por isso eu gostaria de te pedir que da minha parte, eu gostaria que houvesse um milagre, que ela fosse curada, fosse restaurada, transformada no seu físico, mas eu sei que essa é apenas a minha vontade. Mas eu diria, se um dia o Senhor perguntar para mim, eu diria isso: eu clamo ao Senhor como seu filho, Pai, que o Senhor esteja curando e restaurando, Pai. Mas Deus, eu peço também que, por mais que a gente se foque muito na parte física, mas eu oro também pela parte emocional, Deus, que sem dúvida se abala, se abate, e se em algum momento, Pai, como aconteceu comigo, ela achar que o Senhor não está por perto, que o Senhor se manifeste a ela, Pai. Por favor, eu sei que o Senhor não a desamparará, mas eu clamo para que o Senhor seja excepcional nesse caso, Pai, para que o Senhor se mostre de forma não razoável, não natural, mas sim sobrenatural, extraordinária, Pai. Eu clamo para que o Senhor esteja na vida da irmã Marina em todo o tempo, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém? E também com esse vídeo eu estou mandando o link de uma música para que a irmã esteja ouvindo também, que mexeu muito comigo. Quando eu estava ouvindo, eu lembrei da senhora, tá certo? Obrigado pela atenção e um abração, e sabe que eu estou orando aqui. Posso dizer que eu e a Anne oramos todo dia pela senhora e Deus há de operar maravilhas, né? Cabe a nós confiarmos nele, cabe a nós ficarmos na dependência dele, o que é muito difícil, né? Mas é a nossa meta, é o que nós devemos fazer. Bom, Deus abençoe, irmão, um grande abraço.